Olá, olá, bonsoir, bonsoir et bienvenue. É importante você saber que a língua francesa ela é parecida com a língua portuguesa. Então, nós já temos muito em comum entre nossas línguas. Somos sortudos por falar português e ter a intenção de aprender o francês, ter o objetivo de aprender o francês. As línguas são parecidas. Isso você vai comprovar também no nosso vídeo de hoje. E você se pergunta assim, meu Deus, e aquele negócio de conjugação de verbo? Professor, é importante fazer a conjugação dos verbos, é importante saber os verbos. Ah, isso é muita gramática para mim, é muito chato pensar em conjugação de verbos, em verbos, etc. Bom, é importante sim. É importante, mas desde que você não foque apenas nos verbos, em listas de verbos, em listas de conjugações e tempos verbais. Não, esse não é o nosso objetivo. Mas, no entanto, você vai ter que recorrer a essas conjugações de verbo para poder comunicar em francês, para se comunicar em francês. Por quê? A comunicação, ela envolve o fato de que alguém faz algo. Se você vai dizer, se vai anunciar que alguém faz algo, que seja você, que seja alguém, outra pessoa, vai ter que falar sobre um sujeito, sobre um verbo, que é a ação que aquela pessoa está fazendo, e de que maneira, como, com quem, com qual frequência, e assim vai. Existem as frases afirmativas em francês, existe a frase afirmativa, a frase interrogativa, também as frases interrogativas, existe tudo. As frases exclamativas, assim como tem em português. É muito semelhante à língua portuguesa. Voilà. Então você, sabendo que a língua serve para comunicar, você vai se acalmar para você transmitir a tua mensagem. Voilà. Então, pensando nisso, a gente vai explorar de início, para quem ainda não conhece, o assunto dos verbos. Ok? Para que você não se assuste com os verbos. O que eu quero te contar? Voilà, les verbes. Les verbes en français. Os verbos em francês. O que eu quero te contar é que existe uma grande maioria dos verbos em francês que terminam com ER. Verbos que terminam com ER. E essa grande maioria, a boa notícia que eu vou te dar é que ela é de fácil conjugação. Como assim? Você vai associar a terminação, eu já vou te explicar, falar mais sobre isso aqui embaixo, tá? E você vai facilitar a sua conjugação quando você associar que todos os verbos que terminam com ER têm esse mesmo estilo de conjugação. Isso já vai te facilitar e vai te acalmar no momento de falar francês, tá? Eu disse que todos os verbos terminam com ER. Quando eu falo todos, eu generalizo, mas não, na verdade, tem exceções. Sempre tem exceções. E eu já te conto qual que é a exceção, que apenas um verbo termina com ER e não segue essa fórmula, digamos assim. Você vai pensar que para você dizer algo, para você criar uma frase, que é o assunto da nossa live de hoje, você tem que dizer que alguém faz alguma coisa. Claro que tem as conjugações em vários tempos. Pode ser alguém fez alguma coisa, alguém fará, alguém faria alguma coisa. Tem os vários tempos verbais, assim como tem em português. Mas hoje, como base, a gente vai tomar o tempo presente como exemplo, tá? Então, alguém faz alguma coisa. Esse alguém, aí nós dizemos que é o sujeito da ação. Sujeito é aquele que realiza a ação. Então, para eu falar de mim, je. Para eu falar você que faz algo, é tu. É claro, gente, que vai ter um verbo aqui na sequência. A gente vai dar os exemplos com os verbos, tá? Por enquanto, estou mostrando quem são os sujeitos. Je, tu. Ele é il. Vamos repetir? Il. Ela, elle. Elle. A gente, on. On. E eu coloquei esses três na mesma linha, porque os três, il, elle, on, eles têm a mesma conjugação do verbo. Não é diferente. Nós é nu. Nu. Nu, repita, nu, como se fosse pelado, nu, tá? Nu, é assim que se fala. Vocês, vous, vous, vous. Eles, il. Nós não lemos a última letra ali nesse caso, que é nem no vous, nem no nu, nem no il. Não se lê a letra S. Então, eles, il. E elas, ela. Às vezes essa letra S é lida, eu vou te explicar quando. Quando se une com o verbo que começa com vogal. Legal assim? Esses são os sujeitos para conjugar os verbos. Se vou falar de mim, évidemment, vai dizer je. Eu falo francês, je parle français. Ou, eu sou brasileiro, je suis brésilien. Je, eu seleciono a linha de eu, que eu estou falando de mim mesmo, d'accord? Se estou falando a respeito de nós, eu vou ali na linha do nós e você já vai conhecer os verbos para poder aplicar aqui
nos exemplos também. Nós é nous. Então, nous aimons le français, nós amamos o francês. Nous aimons le français, nous apprenons le français, nós aprendemos francês. Seleciona a linha de nós. Então, aqui as pessoas está na ordem. Eu, tu, ele, ela, a gente. Nós, vocês, eles e elas. Então, repassando. Je, tu, il, elle, on. Nous, vous, il, ela. Ah, ok. Très bien. Como o verbo é em ER, vamos dar um exemplo então. Vamos exemplificar para que vocês entendam. Vamos pegar aqui o verbo parler, que é o verbo falar. Falar. O verbo é parler. Parler. O que vai acontecer? A sílaba tônica, eu vou pôr um tracinho embaixo dela. A sílaba tônica que eu falo é a sílaba forte. Coloquei o tracinho no lê. Por quê? Nesse caso, nós não lemos a última letra e nós lemos a penúltima. Parler. Parler. Ok? E vamos conjugar então dizendo eu falo, je parle. Je parle. A sílaba tônica agora é o par. Coloquei um tracinho embaixo do par. Não tem esse tracinho na escrita. Eu estou colocando aqui para que você saiba a sílaba forte. Je parle. Je parle. No pa, que é a sílaba forte, alta, eu coloquei um tracinho embaixo. Ok? Je parle. Tu parles. Cadê? Tu parles. Tu parles. A sílaba tônica é a primeira também. Il, ela, on parle. Oui. Voilà. Repassando então, qual é o verbo? O verbo parler. O tracinho está aqui no lê. Parler. Eu falo, je parle. Você fala, tu parles. Ele fala, il parle. Nous parlons. Nous parlons. A sílaba tônica é on. E é o seguinte, olha que bonito. Esse nu, no tempo presente, ele sempre vai terminar com on. Então, vou pintar de amarelo para você se lembrar que nous parlons, estudar. Nous étudions, ir. Nous allons, comer. Nous mangeons, beber. Nous buvons, começar. Nous commençons, nous, blá, 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 on. Sendo o tempo presente para todos os verbos, não só esses que terminam com ER, mas para todos os verbos em francês, a terminação do nu é on, para o tempo presente. Vous parlez, vous parlez. A sílaba tônica é a última, o lê. Estou colocando um tracinho embaixo da sílaba tônica, embaixo, tá? Vous parlez. E o vous termina sempre com e. A escrita é ez e a pronúncia é e no final. Vous parlez, vocês começam. Vous commencez, vocês comem. Vous mangez, quoi? Vocês chegam. Vous arrivez, vocês gostam. Vous aimez, vous, blá, 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 e. Isso é que você tem que ter em mente. Eles e elas, il, ela, parle. A sílaba tônica é o pá. Coloquei um tracinho embaixo do pá para te mostrar que é a sílaba forte. Então é o seguinte, aquilo que está marcado com um traço embaixo, está sublinhado, é a sílaba que você vai ter que ler forte. Exemplo, parler. O forte é o lê, não é o par. Vous comprenez? Voilà. Parler. Vamos ler então a primeira linha? Parler. Je parle. Tu parles. Il parle. Nous parlons. Vous parlez. Il parle. Aqui no final, nós não lemos ENT. Então, vou deixar de uma cor diferente. Vou pôr essa cor aqui, azul, para te mostrar que não é lido essa última linha aqui do il parle. D'accord? Como que está aí para você? Está aparecendo, sim? Voilà. Gente, o que é importante você saber? É importante você saber que, na escrita, a terminação do eu é a letra E para esses verbos. A terminação de tu é a letra E. Isso aqui é um modelo que você vai poder aplicar para praticamente todos os verbos que terminam com ER, menos o verbo aller, que ele é uma exceção. Aller é o verbo ir, je vais, tu vas, il va, etc. Oui? Ok. Se você está achando complicado ou difícil pela primeira vez, continue. Confia aqui no professor. Vamos até o fim que você vai aprender muitas coisas na live de hoje. D'accord? Aqui na linha de ele, ela e a gente, para facilitar, eu vou retirar a palavra ela e vou retirar a gente, mas você já está sabendo que ele, ela e a gente é essa terceira linha. Mas para facilitar a organização do quadro aqui, eu estou retirando. Na última linha, eles e elas, estou retirando a palavra elas, mas quando quiser conjugar os verbos em elas, vai recorrer a essa última linha de eles e elas. Oui? D'accord? Bonsoir? Se vocês puderem anotar, anotem, porque vai ser de grande serventia para vocês. Vimos o verbo falar, que é parler. Vamos dar um outro exemplo e seguir essa mesma lógica de conjugação.
Gente, para falar francês não é só essa lógica de conjugação, tá? Não é só você ter os verbos de cor. Aliás, não é esse o meu objetivo. Não é o meu objetivo que você tenha os verbos de cor. Vous comprenez? Que vocês tenham todos os verbos de cor. No entanto, é necessário ter uma base de conjugação, porque isso conta muito no aprendizado, na compreensão que a outra pessoa vai ter. E se você souber uma boa base de conjugações, vai te facilitar compreender o que estão dizendo. Inclusive sobre quem se está falando. Sobre eu, sobre nós, sobre eles. Compreender? Ou se é algo no tempo presente, se é no passado, se já aconteceu, se vai acontecer, se é futuro, o que é. Mas antes disso, eu já quero deixar aí para você aqui embaixo uma pergunta para que você possa responder. Oui? Vous parlez português? Eu quero saber se a outra pessoa fala português. E em francês, vai acontecer o seguinte. Eu posso vir aqui na linha do vous, de maneira formal, eu vou falar com a outra pessoa tratando ela de vous. Quem que eu vou tratar de vous? Que eu vou conjugar os verbos no vous e adequar toda uma linguagem formal, inclusive os pronomes em vous. Pessoas mais importantes, de uma hierarquia, isso é muito importante. Pessoas de uma hierarquia mais importante, você vai tratá-las de vous, que seria o nosso vós aqui em português, né? Vós, mas em francês é super normal. Vai tratar de vous, estou aqui falando sobre o vous nesse momento, ó, essa linha aqui, tá, do vous. Vai conjugar os verbos em vous para uma pessoa mais importante, né, em sinal de respeito, ou para uma pessoa mais de idade, em sinal de respeito também a essa pessoa, em consideração e respeito. E também com pessoas desconhecidas, que não sejam crianças nem adolescentes. Pessoas que você vê pela primeira vez, que acaba de conhecer, ou em situações formais. Aí você trata aquelas pessoas na conjugação de vous. E também você vai tratar de vous quando você fala com vocês, que é o caso de um público, tá? Como agora. Estou falando com vocês, eu vou tratá-los de vous, conjugando os verbos em vous. Vocês falam, vous parlez português? Essa é a minha pergunta para vocês. E para você saber como responde, você vem aqui na linha do eu, que é a primeira linha, e você vai escrever para praticar nos comentários. Oui, je parle português. Uma resposta afirmativa, responda que sim, oui. Je parle, ok? Aí você vai seguir ali aquela conjugação que termina com e, que eu deixei pintado de amarelo. E a entonação da fala é parle. Je parle português. Observe que você ouviu vous parlez, mas a resposta é je parle, justamente pela conjugação. O vous tem esse e forte na fala, na entonação. Vous parlez português? Oui, je parle português, ok? Um pequeno exemplo, verbo préférer. Oui, c'est bien. Préférer, vou colocar aqui na frente, ó. Préférer. É o verbo preferir em francês. A gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o que está de amarelo ali no parler e vamos colocar no préférer, conjugando. Eu prefiro, cadê? Je préfère. Je préfère. Vamos organizar bem o quadro assim para que vocês tenham todas as informações. Tu préfères. Ele ou ela, vamos colocar o ele, il préfère. Essas três primeiras linhas, elas têm o mesmo som de conjugação desses verbos que terminam com ER. Observe o parler. Je parle, tu parles, il parle. É o mesmo som parle, parle, parle. E vai ser assim para todos os verbos, tá? O preferir, préférer. Je préfère, tu préfères, il préfère. Préfère, préfère, préfère. Para eu, tu e ele ou ela e a gente é o mesmo som de eu, tu, ele, ela e a gente, ok? Préférer. A última linha também tem o mesmo som. Il parle, e a gente vai ver no préférer que também tem o mesmo som. Oui, nós, no préférons, voilà, vous préférez, eles preferem, il préfère. Voilà, préférons. Nous préférons. Bom, agora, rapidamente, a gente vai passar um verbo aqui na frente, que é o verbo aimer. Oui, o verbo aimer é o verbo gostar. Eu gosto, j'aime. Assim, j'aime é a mesma terminação, termina com E. Você gosta, tu aimes. Ok? Ele gosta, il aime. Lembra que os três primeiros têm o mesmo som? J'aime, tu aimes, il aime. Aime. E o verbo aimer. Nós gostamos, nous aimons. Nous aimons.
aqui vai acontecer um fenômeno que é a ligação do verbo. O som é ligado, vou pôr aqui um sinalzinho embaixo, porque o S vai ligar com E. Nous aimons, nous aimons. Ok? Isso é une liaison, é uma ligação do som obrigatória, porque o verbo começa com vogal. Nós não lemos o S do nu. Nu, a palavra é nu. Mas quando vem um verbo que começa com vogal, sim, nous aimons. Nós vamos ler o S com som de Z. Nous aimons. Oui? Vous aimez. A mesma coisa no vous, então vou pôr um sinalzinho embaixo, mas só para que você entenda, mas não precisa colocar numa escrita de texto normal. Vous aimez. Vous aimez. Leia o S do vous e ligue com o próximo verbo que começa com vogal. Ils aiment. Lembra que o il não se lê a letra S, mas aqui a gente vai ler a letra S. Aiment. Deixa eu corrigir aqui a escrita. Tá. Ils aiment. Ils aiment. Vamos ligar o som, porque o verbo começa com vogal. Maravilha? A letra E com acento normal, acento agudo, nós lemos E. Como no próprio verbo preferir. Préférer. Préférer, préférer, porque tem acento agudo. O E com acento grave tem som de E. E. Ok? Então, pensando que o E, assim, com acento grave, tem som de E, você pode se lembrar nas palavras pai, que é père, mãe, que é mère, ou a palavra muito, ou muito bem, que é très bien, e ali a palavra très, ela tem um acento assim. Em cima do E, o som é E. Lendo essas palavras aqui embaixo. Père, repita, père. Mère, mère, a mãe. Très bien, voilà, très bien, très. Porque o E tem um acento assim. Vous comprenez? E vai acontecer a mesma coisa na conjugação aqui. Préférer, o acento para lá tem som de E. Préférer. Je préfère vai mudar. Je préfère. O acento agora é grave no fé. Je préfère. Oui? Tu préfères. O acento é grave no fé. Tu préfères. Il préfère. Oui? Nous préférons. Agora que é som de E, então, nous préférons. A mesma coisa se passa no vous, vous préférez. E no último, eles preferem, il préfère. E o acento volta a ser o acento assim. Merci. O acento volta a ser o acento grave, por causa da conjugação. Observe, o verbo é préférer, mas a hora que é eu é je préfère. Muda, o fé muda do préférer para je préfère. Por isso que o acento muda também. Isso pode acontecer, é uma informação, isso vai acontecer e você pode se atentar a esse assunto dos acentos em cima da letra E, como no verbo préférer, que eu escolhi ele. Eu o escolhi intencionalmente para mostrar também esse assunto préférer. Oui. Voilà. Eu vou retirar a parte de baixo aqui, que eu deixei marcado de vermelho, para que você não se confunda. E voilà. Bom, gente, o que isso tem a ver com a formação de frases que eu falei para você no início do vídeo? Tem muito a ver. Por quê? Você vai ouvir, alguém vai te comunicar algo. A pessoa vai dizer que alguém está fazendo uma certa ação, alguém está fazendo algo. Então você vai entender quem que é a pessoa observando o sujeito. Você vai ouvir o sujeito. E você vai saber que ação que é essa você conhecendo os verbos. E se você sabendo essas conjugações, isso vai te ajudar a compreender automaticamente, depois de um treino, você vai ter que treinar, praticar, o teu cérebro vai começar a entender a conjugação e os verbos. Okay? Muitos verbos são parecidos com o português, como ali esse daqui que é o amar e gostar, para quem não sabia, aimer, amar e gostar. Deixa eu colocar aqui entre parênteses. Tem dois significados, ó. Amar e gostar. Vou compreender? O verbo é aimer, aimer, e ele se assemelha com o português amar, aimer, amar. O outro, preferir, préférer, se assemelha com a língua portuguesa. Isso vai ser mais uma questão de você se expor à língua e ter um treino a respeito da musicalidade, da sonoridade da língua francesa e você vai se habituar. Quando você se habituar com a sonoridade, você vai começar a descobrir palavras até por associação e por percepção com a língua portuguesa. Claro que nem tudo que parece tem as exceções de palavras que são falsos amigos, que dizemos que palavras que parecem ser, mas não são. Mas a grande maioria é aquilo que parece, tá? A grande maioria. Temos a nossa lista de falsos cognates. A pergunta que eu falo para vocês é, vous aimez, vocês gostam, vous aimez,
Vous aimez cuisiner? Na última linha tem uma pergunta para que você possa responder. Vous aimez cuisiner? Ah, meu Deus, estou ouvindo essa pergunta. Vous aimez cuisiner? Eu já identifiquei que está falando com vous, está falando comigo, me tratando de vous. Vous aimez cuisiner? Você gosta de cuisiner? Aí você pode responder que você gosta utilizando o que? Eu gosto. Pode falar que sim de início, oui, oui, e depois eu gosto de cozinhar. J'aime. Vamos responder então? Para quem gosta, tem pessoas que têm paixão pela cozinha e gostam muito de cozinhar, se sentem muito satisfeitos. Eu conheço pessoas assim. Selma, Valesca, oui. Vamos dar a resposta completa para que você pratique a conjugação? Vous aimez cuisiner? Você pode responder oui, j'aime cuisiner. De início, você pode fazer a sua resposta simples, j'aime cuisiner. Depois, você pode incrementar. Conforme você vai aprendendo a língua francesa, você vai incrementando. J'aime bien cuisiner. Quer dizer, eu gosto bem, eu gosto muito. J'aime bien cuisiner. Ou beaucoup, j'aime beaucoup cuisiner. Quoi. J'aime beaucoup. J'adore. Você pode até trocar por outros verbos sinônimos ou que dá um sentido mais intenso, como j'adore. Oui, j'adore cuisiner. J'adore cuisiner. Dessa maneira, j'aime tellement, a Sandra disse. D'accord, voilà, Selma, j'aime. Oui, j'aime. Dessa maneira, então, identificando os verbos já é um bom caminho para você começar a compor as suas frases. D'accord? O que você vai fazer então como dever? Como dever, você vai descobrir alguns verbos que terminam com ER em francês, para que você possa aplicar essas terminações. E você pode falar, o verbo aimer, j'aime, tu aimes, il aime. Nous aimons, vous aimez, ils aiment. Para quando eu precisar falar sobre alguém ali, eu, tu, ele, nós, vós, eles, claro, falando de ela e elas também, e a gente, né? Eu saiba essa conjugação de um verbo que termina com ER. Eu préféré, eu vou falar o préféré. Vou treinar. Je préfère, tu préfères, il préfère. Os três primeiros são iguais. De novo, je préfère, tu préfères, il préfère. Nous préférons, vous préférez, il préfère. D'accord. Agora eu vou partir para um outro verbo, que eu acabei de descobrir um outro verbo, que é o verbo manger. Manger. Aí eu vou treinar. Je mange, tu manges, il mange. Nous Isso, nous mangeons, vous mangez, il mange. Ou agora eu vou pensar no verbo que começa com vogal, que é o verbo arriver. Arriver, se você não conhece, é o verbo chegar. Aí vai ser a hora que eu vou ter a ligação de sons. Eu vou te mostrar aqui com o meu gesto, tá? A ligação dos sons. Voilà, arriver. J'arrive, com J apóstrofo. J'arrive, tu arrives, il arrive. Nous arrivons, olha lá. Nous arrivons, a ligação do nous. Nous arrivons, vous arrivez, a ligação obrigatória, eles chegam, ils arrivent, eles arrivent. E você vai descobrir que muitos outros verbos, se você souber verbos aí que terminam com ER, pode deixar nos comentários então, para que os demais alunos possam ter seus exemplos. J'aime manger et j'aime cuisiner, ok? Non, je ne cuisine pas, je ne cuisine pas. O verbo é cuisiner. A escrita é com e a entonação muda. A sílaba tônica, ela muda. O verbo é cuisiner, mas é cuisine. Aqui eu vou pôr um tracinho embaixo da sílaba tônica. Non, je ne cuisine pas. Je ne cuisine pas. É uma negativa com ne e o pas. Se você não conhecia, a gente vai trabalhar a negativa daqui a pouco ainda. Existem os verbos être e avoir, que com certeza você terá que saber. Você vai se dedicar ao verbo être, que significa ser e estar. Ser e estar. Verbo être. Je suis, tu es, il est. Nous sommes, vous êtes, ils sont. E o verbo avoir, que é o verbo ter. Cadê? Ter. J'ai, tu as, il a. Nous avons, vous avez, ils ont. Você vai ficar bem atento aos verbos être e avoir. Inclusive tem um site que é Le Conjugueur. Você vai anotar que site que é esse, Le Conjugueur. Por quê? Você vai acessar esse site quando você quiser saber a conjugação de um tal verbo. Ou se você imagina que é de tal maneira, pela nossa associação de verbos que têm a mesma terminação. Mas, se você quer confirmar a escrita, os detalhes da escrita, você vai acessar o site Le Conjugueur, o conjugador, Le Conjugueur, e você vai colocar lá o site que você quer. Aliás, o verbo que você quer conjugar. E o site te dá a conjugação em todas as pessoas. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, em vários tempos verbais. Mas anote o site Le Conjugueur, é bem prático. Deve ter também um aplicativo gratuito que você pode baixar no celular.
Não estou dizendo que você tem que sempre acessar o site, não é isso. Você tem que ter o treino de saber que verbos que terminam com ER segue aquela lógica que eu te passei no início, que é aqui com alguns exemplos. Exemplo do aimer, préférer, manger, arriver, que eu citei para vocês. Então, por associação de verbos, as terminações você já vai começar a conjugar. Se necessário, escreva. Escreva e depois leia a tua escrita, marcando as sílabas tônicas de repente. Mas, se houver um verbo diferentão, que você percebe que ele tem acentos diferentes, ou acrescenta uma letra, não sei lá das quantas, que tem uns verbozinhos, tem uns detalhes que acrescentam uma letra. Aí você vai consultar o site aqui, ó, Les Conjugueurs. Anote aí então, Les Conjugueurs. O que eu quero que você perceba é que em francês nós sempre temos o sujeito. O sujeito é aquele que realiza a ação, le sujet. Okay? Le sujet é aquele que realiza a ação. Ele sempre é falado e escrito em francês. Ou seja, não tem como você falar, por exemplo, chegou? Cheguei. Tá aí? Tô. Percebe que em português você pode retirar o sujeito e falar só o verbo? Tá aí? Tô. Eu respondo tô. En français, c'est différent. Tem que colocar tu es là? Oui. Je suis là. Colocar o tu es là? Je suis là. Eu tenho que colocar o sujeito. Se eu falo com alguém de maneira informal, eu trato de tu e depois conjugo o verbo. Você faz tal coisa e vou dando continuidade à minha frase. Tá? Se a pessoa vai falar, se eu vou falar de mim mesmo, eu vou falar je. Eu não vou falar apenas assim, estudo, trabalho. Não vou poder falar étudie, travaille, mange. Tem que colocar a pessoa. Je mange, je travaille, quoi. Je dors, j'ai bien dormi. Je parle, porque não tem como retirar o eu, nem o você. Em português, retiramos. Em francês, sempre tem que ter o sujeito. Se o sujeito é nós, nous, não posso falar o verbo solto. Inclusive, se eu disser o verbo solto, o verbo sozinho vai ser o imperativo. Olha só, nous parlons en français. Se eu disser que nós falamos em francês, é que nós estamos usando o francês. Nous parlons en français. Agora, se eu não falo o sujeito, se eu retiro nu, e se eu disser parlons en français, é a conjugação do imperativo, aquele que eu peço para que alguém faça alguma coisa, ou dou uma ordem. Falemos em francês, parlons en français. Você vê a importância de colocar o sujeito? Então, faça as suas anotações. Toujours le sujet. Le sujet, c'est très important. Sempre dizer o sujeito, que são aqueles que eu te passei na tela anterior. Eu, tu, ele, ela, a gente, nós, vocês, eles e elas. Isso em francês. A não ser que seja no imperativo, você dando a ordem. Vai ter uma conjugação específica do imperativo também. Mas para o parler, podemos tomar como exemplo ali. Falemos em francês. Aí eu digo, parlons en français. Oui? Pratiquez, pratiquem, pratiquez le français, pratiquem o francês. Vous comprenez? Se eu não colocar o sujeito, vai dar essa outra conjugação, que é uma conjugação do imperativo. Mas no tempo normal, no tempo presente, você vai colocar o sujeito então. D'accord? Sempre tem que ter o sujeito. É uma pequena diferença em relação à nossa língua portuguesa. Então, o sujeito faz algo. Se ele faz algo, vai ter que ter um verbo. Então, a gente vai pôr um verbo. Por isso que eu já te mostrei alguns verbos como exemplos. Mon fils é o sujeito. É o sujeito da frase, é mon fils. Ela disse que é o filho dela. Logo, a gente vai escrever mon fils, porque você vai descobrir quem são as pessoas da família, meu pai, minha mãe, minha família, meus filhos. Então, meu filho, mon fils. Ok? Ok, esse aqui é o sujeito ele, corresponde a ele. Então, nós vamos lá, gosta. Gostar é o verbo aimer. A gente vai conjugar o verbo aimer na pessoa ele. E é il aime. Il aime. Então, mon fils aime. Meu filho gosta. Igual em português, o sujeito e o verbo referente ao sujeito. Conjugando corretamente. Mon fils aime mon repas. Voilà. Minha refeição, tá? Minha comida. Mon fils aime ce que je cuisine. Ma nourriture, mon repas. Mon fils aime. Olha só, o sujeito, o verbo e a continuação, o complemento. É simples. Alguém faz alguma coisa, de que modo, quando, de que maneira, ou com quem. Aí você vai explicando ali na continuação da frase, igual em português. Não há razão para ter pânico, para paniquer. Em francês é paniquer. Pas de raison pour être paniqué, quoi. É só você pensar que você quer transmitir uma informação. Meu filho gosta da minha refeição.
Opa, quem? Quem? Mon fils. O que? Aime. Mon fils aime. O que ele aime? Mon repas. É a continuação. É você pensar que em francês sempre tem o sujeito. E esse sujeito, ele faz alguma coisa. O que ele faz? É a ação que ele realiza, aquilo que você quer dizer, que você quer comunicar que alguém faz algo. Pense no verbo, conjugue o verbo com coerência, de acordo com o sujeito. Se é nós, se é eu, se é você. Oui? E o que vai acontecer também, que é importante que eu te diga, na parte de ele e ela, quando chegar lá em ele e ela, isso também pode representar as coisas, os objetos. Então, se eu falo da garrafa, eu posso me referir a ela como ela. Então, não é só para pessoas. Ele e ela também serve para as coisas, tá? Ela é froide, la bouteille est froide, a garrafa está fria, la bouteille est froide ou elle est froide. Eu posso dizer que as coisas por ele e ela. O caderno, le cahier est petit, il est petit. Posso falar que ele é pequeno, il est petit. Vous comprenez? Il est petit. Então, para coisas, anote aí também que você vai poder usar ele ou ela. D'accord? Deve usar, porque é o correto, inclusive. E falando um pouco sobre agente, para falar sobre agente é on. E a conjugação dos verbos desses três na mesma linha, ele, ela e a gente. O on, ele pode ser a gente referindo a nós, ou pode ser aquele esquema também de que compra-se, vende-se, fala-se, pratica-se. Para falar isso em francês é a conjugação do on. Okay? E ele serve também como ironia, pode substituir outras pessoas como ela, eu, se eu quero amenizar uma situação, se eu não quero me colocar em evidência. O on tem várias utilizações, mas a mais utilizada, o que eu mais observo é como agente, tá? Ou nesse outro caso, de dizem-me, contaram-me, aí o sujeito vai ser on. A gente vai poder explorar o on numa outra situação, em algum vídeo específico sobre o on, porque tem bastante coisa sobre ele. Vamos praticar um pouco? E é o seguinte, para uma pergunta, quais são as maneiras de você fazer uma pergunta? Aliás, agora a gente já vai passar para assuntos a respeito de perguntas. As maneiras de você fazer uma frase interrogativa é parecida com o português. No entanto, tem três maneiras que eu quero frisar com você. A primeira maneira é a ordem normal e você vai trabalhar a tua entonação. Frases interrogativas, vai de frase interrogativa. D'accord. Voilà. Então, eu quero perguntar, ela fala francês? Elle parle français? Olha o nosso exemplo aqui. Elle parle français? Na escrita tem um ponto de interrogação. E na entonação, eu vou fazer uma entonação de pergunta. Elle parle français? Então, eu já deixei claro pela minha entonação de voz que é uma pergunta. E a ordem, como se fosse uma frase afirmativa. Uma outra maneira que nós temos é colocando esse esqueminha aqui na frente. Est-ce que? E depois disso vem a ordem da frase normal, uma ordem normal de frase. Então, posso perguntar, est-ce qu'elle parle français? Aí eu vou unir com o apóstrofo. O que, eu retiro o e e coloco o apóstrofo. Est-ce qu'elle parle français? As frases aqui, o final das frases, são as mesmas, observe. A primeira, elle parle français. A segunda, elle parle français, mas eu acrescento esse est-ce que é uma outra maneira mais informal de você fazer perguntas em francês. Em português, digamos que não tem tradução. Seria mais ou menos assim, eis que ela fala francês, mas nós não usamos falar assim, então vou dizer que não tem tradução. Est-ce que é uma marca de pergunta que não tem tradução. Eu vou pintar ele de amarelo para você se lembrar que ele é uma marca de pergunta. Est-ce que? E é muito usual, de maneira informal, ele é muito usual. A todo instante, em família, entre amigos, na rua, no dia a dia, as pessoas fazem perguntas com est-ce que. Est-ce qu'elle parle français? Ou uma terceira maneira, que eu te disse que são três. A terceira maneira é com a inversão do verbo. Se o verbo está escrito assim, elle parle, a gente vai fazer o contrário. A gente vai colocar primeiro o verbo e depois o sujeito. Ou seja, vai ficar assim, ó, parle-t-elle. Parle-t-elle. Aqui ficou duas vogais. O verbo termina com vogal e o sujeito começa com vogal. Colocamos um T entre hífen. Parle-t-elle français? Sendo que essa última maneira com a inversão para a pergunta, a inversão do verbo para a pergunta, é uma maneira mais formal, formelle. C'est une manière plus formelle, un langage plus formelle. C'est bien? Parle-t-elle français? Ok? Invertendo dessa maneira aqui embaixo, é uma maneira mais formal. Se eu quero perguntar se nós vamos ao parque, nous allons au parque. Nous allons au parque, observe, nós vamos ao parque.
Essa é uma das maneiras que tenho de perguntar. Deixa eu colocar uma letra aqui para diferenciar. Uma letra azul, fica bom assim? Ah, tá muito clarinho, né? Deixa eu escolher um azul mais forte. Nous allons au parque. Nous allons au parque. Ah, esse azul aqui, então. É a ordem normal dos elementos. Qual que é a outra maneira? Que eu deixei de amarelo ali, colocando est que. Est que nous allons au parque? Nós vamos ao parque? Ou a terceira maneira, qual que é? Isso, exatamente, é com a inversão. Não é nous allons, a ordem normal? Vamos trocar a ordem, colocar o allons, tracinho, nu. Observe que quando você inverte, é obrigatório colocar esse hífen. O hífen é obrigatório na inversão, na escrita, mas ele não aparece na leitura. Então, vou retirar o nous allons e deixar só a inversão aqui. Allons-nous au parque? Ok? Essas são, claro, gente, de maneira simples, as primeiras perguntas, as mais fáceis, as de base que eu estou repassando com vocês. Então, você tem essas três maneiras. Anote, por gentileza, a primeira, número 1, na ordem normal, só dando a entonação de voz. Número 2, colocando est que, para perguntas que permitam a resposta sim ou não, perguntas mais simples, que não tem aquelas outras palavras como, porquê, quando, onde, é só algo assim. Ela fala francês? Sim, não. Então, aí pode-se colocar o est. E a terceira maneira, qual que é? Isso é com a inversão do verbo, tá? Anote essas três maneiras, então, para que você crie frases interrogativa. Esse é o nosso assunto da live de hoje, que você saiba como criar frases em francês. Você que estava travando quando pensava em criar frases, pense no seguinte: o que você quer comunicar? Você quer dizer algo? O quê? Ou seja, você quer falar a respeito de quem? É a respeito de você mesmo? Pessoa eu, je. A respeito dela, a pessoa ela. Ah, ela fala, eu penso na ação. Vou para o verbo, conjugo o verbo. Elle parle, o quê? Français. Elle parle français. Sendo pergunta, tem as três maneiras aqui que eu disse para vocês. Nós vamos dando continuidade. C'est bien? Voilà. É importante que você tenha também, agora, em mente, os artigos definidos. Anote, por gentileza, le significa o, la significa a, L apóstrofe pode ser o ou a, quando a próxima palavra começa com vogal, e le, que significa os e as. No que isso é importante? Claro que é muito importante. Se você vai criar frases, você vai treinar, você vai aprender a internalizar o conteúdo e você vai aprender a utilizar bem esses artigos definidos, les articles définis, para você não se embaraçar. De que maneira? Assim, eu quero falar que, por exemplo, o garçom serve o cliente. Olha só, eu vou ter que escolher o artigo definido, o garçom. Aí eu vou saber que o artigo definido é le, porque eu estou aprendendo agora e vou fazer exercícios e praticar isso. Vou dizer que le serveur, ok? Serveur é um nome masculino em francês. O garçom em português, o garçom em francês é masculino. Sendo assim, eu falo o garçom e o é le. Você entende? Então é le serveur, serve. É o verbo servir, conjugado para ele. Porque o garçom é ele. Eu, tu, ele. Estou falando dele. E aqui a conjugação do verbo servir. É um verbo que não termina com ER, termina com IR. Ele participa de uma outra categoria que vamos explorar aqui nos nossos vídeos em outro dia. Voltando ali, o garçom serve o cliente, le client. Ok? O artigo definido apareceu aqui. O artigo definido apareceu em le serveur e le client. C'est bien? O garçom serve o cliente. Le serveur sert le client. Agora imaginamos que o garçom serve a cliente. Vou dizer o quê? Le garçon sert la cliente. Agora é um nome feminino, eu estou usando a, que em francês é la cliente. Logo, le garçon sert la cliente. Você vê a diferença então? Para nomes masculinos, le, o som é assim com a boca fechada mesmo. Le client. Oui? Le serveur sert le client. Ou le serveur sert la cliente. É apenas um exemplo. E daí eu posso falar que os garçons, agora é o plural. Eu tenho que saber falar les serveurs. Na escrita eu coloco um S. Para a maioria dos nomes em francês, o plural é feito com S, mas que não é lido.
E tem outros tipos de plurais também, que também é um assunto para um próximo vídeo nosso aqui. Les serveurs servent. Les clients. Olha que interessante agora, é o plural. Os garçons servem os clientes. E eu vou, na minha frase que eu vou criar, eu vou saber que é um nome plural. Les serveurs, les. Aqui em cima é le serveur, les serveurs. Deixa eu dar um zoom aqui na minha câmera para eu te mostrar. É o seguinte, quando é o e os, tem a nossa diferença, tá? O artigo definido o é le. O garçom, le serveur. Os garçons, agora é les, que quer dizer os e as. Para os garçons é les serveurs, les. Para um estrangeiro que tem sua língua nativa, o francês, é muito claro para ele se você está dizendo le ou les. Ele entende se é le ou les, mesmo se ele não ver a tua pronúncia. Só pelo som ele já capta. E você com muita prática vai captar também. Então aqui, les serveurs, tá? Os garçons, les serveurs, serve a conjugação de eles para o verbo, já que aqui estamos falando deles. Ils servent. Os garçons são eles. Então, les garçons servent quem? Les clients, ok? Então, anote por gentileza, os artigos definidos le, la, L apóstrofe e les, que isso vai dar toda a diferença nas suas frases também. Le garçon serveur. Se você quiser dizer um garçom na lanchonete, no restaurante, é serveur, que tem a ver com o verbo servir, é o servidor, aquele que serve, é o serveur, do verbo servir. E para falar sobre menino, aí em francês, menino, garoto, aí é garçon, garçon. Então, se você ouvir le garçon, é o menino, o garoto. Se você ouvir aqui le serveur é o garçom, aquele que serve. Oui? C'est bien comme ça? D'accord, merci. A gente vai continuando então para dar vários exemplos para vocês, para que vocês possam, né, compor suas frases com mais tranquilidade. Vamos falar agora sobre os artigos indefinidos. Un é um, une é uma, de é uns e umas. Olha que interessante. Aí você vai chegar um momento em que você quer dar exemplo. Por exemplo, um aluno tem perguntas. Um aluno. Aí eu vou ter que falar un para eu dizer que é um aluno. Sabendo que é um nome masculino, eu vou dizer que um aluno, un élève, um aluno, o quê? Tem. Aí é o verbo ter, que na linha de ele é a. Tem que saber que um aluno é il, representa il. E ele tem é il a. Então, un élève a. Um aluno tem des questions. Um aluno tem perguntas, tem dúvidas. Un élève a des questions. Oui? Aqui a gente vê que um é un e umas é de. Uma pequena diferença porque em português nós diríamos assim, um aluno tem perguntas. Em francês tem que dizer que um aluno tem umas perguntas. Tem que ter esse artigo antes de um nome plural, tá? É bem comum. Bem comum. Salvo se eu coloco outras palavras no lugar do de, como quelque, que significa algumas, ou certaine, certas perguntas, ou várias, plusieurs. Se eu vou utilizar alguma dessas outras palavras que eu disse, quelque, certaine, plusieurs, aí eu não preciso colocar o de. Mas se eu não vou usar essa, nem outras palavras com sentido indefinido, aí eu vou dizer de. E não posso retirar e falar só assim, un élève a question. Não. Então, faça a sua anotação que para um nome plural, temos que pôr um artigo antes desse nome plural. Se vier uma preposição, isso vai se unir, vai se transformar em uma preposição. A gente vai aprender depois, então, a respeito das preposições também. Voilà. Anote, então, os artigos indefinidos. Un, une, de. Estou muito feliz com suas participações até esse horário. A gente vai continuar mais um pouquinho por causa do conteúdo que eu preparei para vocês essa noite. C'est bien? Voilà. Para as frases negativas, a negação em francês ela é feita da seguinte maneira. Você vai colocar o sujeito, vai colocar o ne, o verbo e o pas. Essa é uma negação simples e para o tempo presente. No passado, isso vai mudar um pouquinho, um pequeno assunto ali no passado, ok? Então, vamos dar um exemplo? Eu não falo inglês. Eu não falo inglês. O que eu vou fazer?
eu vou partir da frase afirmativa, que é je parle anglais, imaginando que eu falasse inglês, je parle anglais, e em volta do parle eu coloco o ne e o pas. O ne antes do parle e o pas na sequência depois do parle, porque o parle é o nosso verbo. Eu pintei ele de amarelo, ainda não. Agora sim. Em volta do verbo que está pintado de amarelo, eu vou colocar o que está embaixo, que é o ne pas. Então vamos melhorar isso? Eu não falo inglês, je ne parle pas anglais. Comprenez? Ó, deixar na mesma altura, uma palavra da outra. Afirmativa, eu falo inglês, je parle anglais. Eu não falo inglês, je ne parle pas anglais. Je ne parle pas anglais. Essa é uma negativa simples. O verbo tem que estar devidamente conjugado. Lembra do exemplo que nós vamos ao parque? Nous allons au parque? Ah, nous allons au parque. Se eu quiser dizer que nós não vamos ao parque, em volta do verbo conjugado que é allons, pintei de amarelo ali para você ver, vamos colocar o ne e o pas. Em volta do verbo allons, coloco o ne e o pas. Esse ne, ele vai ser N apóstrofo nesse momento, porque o verbo começa com vogal. Como que vai funcionar essa questão? Tem certas palavras em francês que elas admitem apóstrofo. Não são todas as palavras que admitem apóstrofo. Vai ter uma lista, digamos assim, uma listinha de certas palavras que admitem apóstrofo. Eu, que é je, admite apóstrofo antes do verbo começa com vogal. E ali a palavra ne, da negação, admite apóstrofo antes do verbo começa com vogal. Então, na negativa é ne pas. Só que esse ne, às vezes, será N apóstrofo. Como agora, nós não vamos. Você pode dizer como que ficaria essa? Nous n'allons. Coloco o N antes do verbo, nous n'allons pas au parc. Ok? Nous n'allons pas au parc. Essa ligação do som ela é opcional. Eu ouço mais sem a ligação do som. Assim, nous n'allons pas au parc. Pas au parc. Nous n'allons pas au parc. É bonito assim mesmo, tá, gente? Vamos ler essa frase? Nous n'allons pas au parc. Ou com a ligação do S com o O. Nous n'allons pas au parc. É o mais correto. Só que na boca do povo tá essa é a forma mais simples. E vamos ler essas 4 frases. Eu leio e você repita, oui? Je parle anglais. Je parle anglais. Je ne parle pas anglais. Ou je ne parle pas anglais. O pas ele pode ligar o som do S, mas não é obrigatório. Na oralidade não é obrigatório, em discursos informais. Terceira, nous allons au parc. Oui, nous allons au parc. Ou nous n'allons pas au parc. Nous n'allons pas au parc. Nós não vamos ao parque. A negativa em francês, ela não é apenas dessa maneira. Até tem um aluno aqui que me perguntou por que naquele título da música Je ne regrette rien, non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Por que não tem o pas, se é uma negativa? Ah, tá, então vou te explicar. É o seguinte, às vezes a negativa ela é feita com outros elementos no lugar do pas. Esse elemento pode ser o rien, que quer dizer nada. Um exemplo. Ah, ele não diz nada. Il ne dit rien. Em vez de colocar o pas, coloca rien no lugar do pas. Ali é um exemplo, tá, gente? E também posso colocar o ne jamais, para dizer que nunca. Para dizer nunca, ne jamais. Exemplo, quoi? Je ne bois jamais. Eu nunca bebo. Não é de costume que eu beba, então eu digo que eu nunca bebo. Je ne bois jamais. Eu não bebo nunca. E não tem o pas, tem o jamais no lugar do pas. Também uma outra negativa é com ne plus. Ne plus. Som de i. Um exemplo, ali significa mais, algo que você não faz mais. Je ne fume plus. Para quem fumava, né, e parou, je ne fume plus. Je ne fume plus. São apenas alguns exemplos soltos, tá? Para que você compreenda melhor a negativa em francês. Tem outras palavras que substituem o pas. Tem um ne personne. Você está anotando tudo? Claro que está anotando, né? Claro que sim. Está comigo até o final do vídeo, que bom. Vai anotar sim. Se eu não conheço ninguém nessa festa, je ne connais personne. Aqui é o negativa com o ne e o persona, coloquei na linha de baixo, ó, em volta do verbo, que é o connaît. Em vez de falar ne pas, eu falo ne verbo persona. Je ne connais personne. E também tem várias negativas que substituem, tá? Tem o aucun. Aucun quer dizer nenhum. E o feminino é aucune.
Nenhum. Ah, eu não... Aucun. Qual algum exemplo de nenhum? Não conheço nenhum menino aqui, nenhum garoto. Je ne connais aucun garçon ici. Não conheço nenhum garoto aqui nessa festa, nenhum menino. Je ne connais aucun garçon ici. E porque tem o aucun, não coloque o pas. Bom, o que vocês estão vendo aqui nessa tela? Um pequeno resumo. Vocês estão vendo que a maneira de fazer a negativa em francês, a maneira básica é o ne pas em volta do verbo. Tenho que te contar que o ne ele pode ser retirado na oralidade, ele pode ser retirado de maneira bem informal. As pessoas geralmente não falam o ne, falam só o pas. Exemplo, não falo inglês, je parle pas anglais. Mas gramaticalmente tem que ter o ne, je ne parle pas anglais. Tá, mas aí tem outras negativas em francês que são negativas complexas, onde você vai trocar o pas por outras palavras. Quando quiser dizer que nada é rien, coloque no lugar do pas. Nunca, jamais, no lugar do pas. Mais, plus, no lugar do pas. Ninguém, personne, no lugar do pas. Nenhum, aucun, no lugar do pas. E tem mais palavras ainda que eu não vou passar aqui hoje para não alongar muito o assunto. É bom só que você saiba que às vezes não tem o pas e é uma frase negativa, porque tem alguma dessas outras palavras que substituem o pas, ou seja, são colocadas no lugar do pas. Ok? Mas se não tem nenhuma dessas outras palavras e se não tiver o pas, você não está dizendo tua frase na negativa. Se você quer falar na negativa, utilize alguma dessas palavras ou alguma outra que eu não disse aqui, mas que substitui o pas, ou diga o pas. Senão, não vai ter sido uma frase negativa em francês. D'accord? Voilà, voilà. Agora a gente vai passar algumas palavras para perguntas. São palavras de perguntas, digamos assim. C'est bien? Deixa eu colocar uma letra tamanho interessante. Qui? Quem? Quem? Se eu quero perguntar quem, eu vou começar minha pergunta com o que. Ok? Vamos dar um exemplo, então? Quem está com você? Se eu quiser perguntar assim, quem é que está aí com você? Eu vou usar o qui. O sujeito da frase é o qui. Qui est avec toi? Qui est avec toi? Vous comprenez? Voilà. Anote, por gentileza. Quem é qui? Estou colocando as cores aqui para deixar bem organizado para que você possa entender os detalhes. D'accord? Eu também posso perguntar de qui? Como que funciona isso? De qui? De quem? De qui? De quem? No sentido assim, de quem você está falando, né? De quem você está falando? Aí eu tenho que colocar o de qui. De qui tu parles? E é uma pergunta também, tá? De qui tu parles? Porque o verbo falar é falar de um assunto. Je parle de. Pensando nisso, então, na pergunta de quem você fala. De qui? Vocês estão anotando? Claro que estão. Não estão? Voilà, tem que anotar para poder internalizar esse conteúdo. C'est bien? Com quem? Avec qui? Com quem? Porque o avec é com. E o qui é quem, nesse caso? Com quem? Vamos dar um exemplo do com quem? Qui est là, Jane? Très bien. Qui est avec toi? Très bien. Com quem? Com quem você vai na festa? Tu vas à la fête? Avec qui? O exemplo foi para a linha de baixo? Não tem problema. Tu vas à la fête avec qui? Avec qui? Esse avec qui eu posso colocá-lo no início da frase. Avec qui tu vas à la fête? Igual em português. Posso trocar a ordem, que nesse caso não prejudica em nada a compreensão e também está correto. C'est bien? Tem a palavra que significa o que. Por exemplo, o que você está fazendo? Se eu quero tratar alguém de vous, vou dizer assim, que faites-vous? Exemplo, que faites-vous? O que faz você? Lembra que pode inverter para perguntas? É um exemplo com inversão, com ali o que. C'est bien? Que faites-vous? Que écrivez-vous? Que lisez-vous? O que você lê?
D'accord? Posso perguntar de outra maneira. Vous faites quoi? É uma variação. O que às vezes pode ser quoi. Tá? Vous faites quoi? É mais informal esse quoi. Você faz o quê? Tem o mesmo sentido. O segundo é informal, o primeiro é formal. Vous faites quoi? D'accord? Voilà. Qu'est-ce que? E agora? Eu posso usar também um outro esquema aqui que é o que. O que você está fazendo? Aí eu vou dizer assim em francês. Qu'est-ce que? C'est bien? Isso que eu estou marcando agora de amarelo, eu posso usar um ou outro. Eu posso usar o que ou posso usar o qu'est-ce que. O que. Tá? O qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? É um exemplo. E é a mesma frase que aquela que faites-vous. Em vez de usar o que, usei o qu'est-ce que. O que você faz? Né? O que você estuda? Qu'est-ce que vous étudiez? Ah, o que você está dizendo? Qu'est-ce que tu dis? O que você está lendo? Qu'est-ce que vous lisez? Ok? Qu'est-ce que é uma versão do que, uma versão mais alongada, tá? E mais informal também. Continuando aqui com as nossas palavras. É claro, gente, que se você souber esse vocabulário que estou passando hoje, por isso que estou te passando. Se você souber disso, vai te facilitar muito na criação de suas frases. C'est bien? Porque são palavras de base da língua francesa. Onde? Où é onde? C'est bien? Où vous allez? Onde você vai? Posso também perguntar de onde? É do. Do é a junção do de plus o. Então, aí colocamos o apóstrofo no de onde. Ok? Exemplo, você vem de um lugar. De onde você vem? D'où venez-vous? D'où venez-vous? Tratando a pessoa de vous, de maneira formal. Compreender? Temos algumas outras palavras aqui embaixo que eu vou passar para vocês. Palavras importantes de pergunta. Como? Comment? Como? Comment? Como você se chama? E assim por diante. Como? Quanto? Combien? C'est bien? Quanto, quanta, quantos e quantas é uma palavra só. Combien? Anote aí o porquê para a pergunta. Pourquoi? Quando eu vou perguntar o porquê, pourquoi, blá, blá, blá. E vai compor, vai compor. Voilà, pourquoi. Agora tem a palavra qual, que em francês tem 4 qual. Tem qual para nomes masculino, nome masculino. Exemplo, qual menino? Quel garçon. Aí eu escrevo quel dessa maneira. Quel feminino é escrito com 2 E's, a pronúncia é a mesma, tá? Nomes feminino. Qual lição? Quelle leçon? Tem o qual masculino plural, é escrito com S, é nome masculino plural. Anote aí, tá? Tem 4 qual em francês. Tem qual, quais e quais. Tem 2 qual e 2 quais. No plural, quelle, para nomes masculinos. Quais palavras? Quel mot? Escrevo, porque mot é masculino em francês, tá? E quel no feminino. E plural. Nome, feminino, plural. Quais, quelle persona? Quais pessoas? Quelle persona? Agora estou marcando de verde para você as 4 maneiras que tem de escrever a palavra qual. A leitura é quelle. Quelle, 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 quelle. C'est la même prononciation pour les 4 mots. Para essas 4 palavras, tem essa mesma pronúncia, la même prononciation, quelle. Mas a escrita temos que adequar. Temos que adequar, quelle. C'est bien? Nós podemos também colocar aquele est que eu citei para você para todas essas palavras interrogativas. Lembra que eu falei sobre o est? Que é uma marca de pergunta. Você deve ter anotado aí, né? É uma marca de pergunta, exemplo. Você vai sair? Eu posso falar est-ce que tu vas sortir? É só uma marca de pergunta que não tem tradução. E você pode colocar o est que na frente de cada uma dessas outras palavras. Por exemplo, combien. Combien, quanto custa? Eu posso falar combien ça coûte ou combien est-ce que ça coûte. Posso combinar o est que com as outras palavras. Como? Como você faz essa atividade? Comment? Comment tu fais cette activité? Ou posso pôr o est depois do comment. Comment est-ce que tu fais cette activité? O est que eu pintei de vermelho ali embaixo, tá? Para ficar bem em evidência para você. E para aquelas outras palavras, eu posso usar também
para a maioria delas pelo menos, tá? Quem, que é o qui. Quem é que vai com você? Qui est qui va avec toi? C'est bien? Quando você não souber o nome de um tal objeto, você vai descrevê-lo. Você vai dizer para que ele serve, o formato do objeto, ou você vai dar um exemplo ou dizer um sinônimo. Ok? Por exemplo, aqui temos um celular, que é o meu monitor. Se eu não sei o nome do celular, como que eu quero falar e não sei o nome? Eu vou dizer aquele objeto para fazer ligação, para telefonar, para usar a internet, mandar mensagem. Como que chama aquele objeto? A outra pessoa vai te ajudar, ela vai dizer celular, aí você vai aprender um novo termo. Ou se você tinha esquecido como que era, você vai saber como você vai se lembrar, ok? Então, mais importante do que você saber o nome de tudo é você saber como que você pode explicar uma situação. Olha, do celular, por exemplo, eu posso te dizer o seguinte: cet objet qui sert à téléphoner. Voilà, no quadro agora. Coloquei para você o quadro, ainda não? Eu não sei como dizer celular. Aí eu falo para a pessoa, l'objet pour téléphoner. Téléphoner. Como on dit? Como a gente diz? Como on dit ces mots? Como se diz essa palavra? L'objet pour téléphoner. Quel est le nom de l'objet pour téléphoner? Qual é o nome? Quel est le nom de cet objet pour téléphoner? Aí a frase de cima na sequência ali. Quel est le nom de cet objet pour téléphoner? Ah, c'est portable. Voilà, portable. A pessoa completa a tua frase, ela te ajuda, o falante de francês. Portable, aí você aprende que é o nome daquilo é portable. Você soube explicar o que é aquele objeto, você soube defini-lo, para que serve, ou falar do formato, da cor, fazer um gesto, uma expressão. A comunicação, ela não é apenas por meio da fala. A fala é uma das maneiras de se comunicar, mas tem toda uma expressão facial, uma expressão corporal que vai te auxiliar na tua comunicação. E eu gostaria muito que você se lembrasse que o teu objetivo é comunicar, não é mostrar que você fala francês, que você fala bem francês. Tá? Não é que você fala perfeito francês, é comunicar. É da mesma maneira como o para que serve a língua. A língua serve para comunicação. Então, respire, du calme, tenha calma, du calme, e pense o seguinte: eu quero apenas me comunicar. Eu não quero falar perfeito francês, eu quero apenas transmitir minha mensagem e quero me fazer entender, quero que a pessoa me entenda e eu quero compreendê-la também. Eu quero me comunicar e eu começo a relaxar, porque quando há uma interação, automaticamente a tensão começa a ir embora. A timidez também começa a ir embora. É muito curioso quando eu observo, quando há uma interação, quando há a comunicação, eu começo a me conectar ao outro ou ao público. Começo a transmitir minha mensagem e começo a verificar as reações das pessoas, né? A resposta no sentido assim, qual é a resposta de expressões que as pessoas estão tendo a respeito daquele assunto? E a interação que há. Quando a outra pessoa começa a reagir, a compreender, aí toda aquela tensão começa a vir no nível mais baixo. Opa, eu estou transmitindo minha mensagem. Eu estou comunicando. Eu não estou falando francês perfeito. Opa, eu estou praticando o francês. E para que eu comece a me aperfeiçoar, eu tenho que praticar. E não o contrário. Não aguardar estar perfeito para poder falar francês. Je vous dis donc bonne soirée ou bonne nuit et à demain. Bisous, à bientôt.